Meus irmãos, boa noite. Vamos começar a nossa primeira transmissão do nosso sermão. É um momento diferente para nós. Confesso que difícil de não ter vocês perto. Mas o Senhor é Deus. Deus sabe todas as coisas, sabe por que tudo isso. E nós devemos confiar no Senhor que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. A nossa primeira meditação nesse tempo de tribulação e provações se faz na carta que o apóstolo, na epístola de Tiago. E eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1. Nós iremos meditar nos versos 2 e no verso 12. Tiago capítulo 1, os versos 2 ao 12 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria por passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. No verso 12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, somos gratos pelo teu amor, cuidado para conosco. Tu és maravilhoso, não há Deus como o Senhor. Te pedimos tua direção sobre nossas vidas e agora, neste momento de meditação da tua palavra, que teu Espírito fale no nosso coração. Nós não estamos juntos como um culto solene, como o Senhor merece, mas estamos juntos, ó Deus, espiritualmente, porque teu povo agora está diante da tua palavra, buscando a tua presença. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, meu Senhor. Fala conosco, fala com teu povo, me usa para falar aos corações, eu te peço, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Eu tenho, irmãos, nesse período, talvez eu não tenha feito tantos aconselhamentos em toda a minha vida ministerial como fiz nesses poucos dias em que estamos ou começamos a fazer esse confinamento. Esse confinamento é importante, meus irmãos, é necessário para que possamos poupar o maior número de vidas possíveis. Portanto, falamos com aqueles do grupo de riscos, mais idosos, fiquem em casa. Meus irmãos, o que precisarem, nós iremos tentar suprir suas necessidades. Aos pais, aos homens do lar, aos pastores das famílias, cuidem de sua casa. Evitem ao máximo sair. Nós iremos tentar fazer um estudo de nossa casa para poder evitar que eu também tenha que estar saindo. Mas hoje se fez necessário que eu estivesse aqui. E nosso pedido é que Deus nos proteja. Estamos passando por provações, meus irmãos. Eu acredito que uma das coisas mais necessárias em nossas vidas é passar por provações, para ver se de fato somos crentes. Prova melhor do que tribulações, do que provações em nossas vidas, porque é como nós lidamos com os problemas, que isso é uma indicação da nossa fé ou da falta da nossa fé. O propósito de Tiago é nos dar provas da fé viva. E a primeira coisa que ele quer falar aqui é sobre os testes de provações, porque as provações elas vão revelar se a sua fé é uma fé viva ou se é uma fé morna, se é uma fé genuína ou se é uma imitação de fé, se é uma fé salvadora ou se não é uma fé salvadora.
todo mundo, meus irmãos, vive no mundo, que vive no mundo passa por provações. A mesma chuva que cai no telhado de quem não crê, cai também no telhado de quem crê. Nós somos criaturas caídas, todos nós, pecadora, e como resultado disso nós passamos por provações constantes. Eu lembro aqui de Jó, no capítulo 5, verso 7, ele diz: mas o homem nasce para o enfado. E ele diz mais, ele diz: o homem nasce para o enfado como as faíscas das brasas voam para cima. É como se ele estivesse falando que a natureza caída do homem é um fogo que cospe faíscas, e as consequências naturais disso são as provações. Eu lembro-me aqui do salmista, no capítulo 22, verso 11, Davi diz: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. Eu me lembro aqui de Isaías, no capítulo 8, verso 22, o profeta diz que os homens olharão para a terra e eis aí a angústia, provação, 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 dia e noite. A vida, meus irmãos, parece ser só provação, provações. Todos nós que somos filhos de Deus enfrentamos provações, enfrentamos tribulações constantes. E até quando nós mais ou menos conseguimos colocar nossa vida em ordem, porque parecia que nós estávamos conseguindo colocar nossa vida em ordem agora, alguém invade e estraga tudo. Nós fazemos tudo que a gente pode para nos proteger, fazemos tudo que a gente pode para conseguir a perfeita paz, conforto, mas inevitavelmente nesta terra em que vivemos passaremos por provações. O salmista repetidas vezes fala com o Senhor e ele pede: Senhor, livra-me das tribulações. Até no casamento, o apóstolo Pedro diz que o casamento é a graça da vida. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 28, ele vai dizer: mas se te casares, ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne. Ou seja, vai existir tribulações até nas melhores coisas que Deus nos dá. O casamento é a graça da vida. O casamento é como se fosse o pudim de leite em nossas vidas, mas até ali haverá provações. O próprio Senhor Jesus, nosso Pai, o nosso Mestre, ele não conseguiu evitar passar por tribulações. Jesus, diz as Escrituras, gemeu no seu espírito. Ele sabia o que era ter um espírito angustiado, atribulado. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, ele disse que ele sofria tribulações de todos os lados em 2 Coríntios. Nós temos que esperar por isso. Nós temos que esperar passar por tribulações. Passaremos tribulações com a nossa família, nós esperamos passar tribulações com os nossos amigos, nós esperamos passar por tribulações em nosso trabalho, na nossa escola, esperamos passar por tribulações no mundo econômico, esperamos passar por tribulações na forma de doenças, enfermidades, como estamos vendo agora, até esperamos passar por tribulações com a morte, quando ela atinge as pessoas mais próximas de nós. Assim é a vida, irmãos. E se você pensa que você é a única pessoa que passa por tribulações, mesmo arriscado hoje, abra a janela, olhe para a rua, preste atenção ao seu redor. Todo mundo está na mesma situação. Todos. Tiago diz, com efeito, que se o nosso cristianismo é genuíno, ele tem que passar por tribulações. Se a minha fé em Deus só está boa quando tudo está bem, então para que serve a minha fé? Ela existe para me sustentar quando tudo está mal, quando tudo está errado. A tribulação é um teste legítimo de Deus. É um teste legítimo da autenticidade da nossa fé.
para ver como ela fica em pé no meio das tribulações. Então, não pode haver desespero entre nós, irmãos. Não pode haver desespero. Medo pode haver, claro, pode haver dor, pode haver tristeza, pode haver, mas nunca desespero entre nós. Nunca desespero entre nós. No versículo 2, o Tiago diz: meus irmãos, têm por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A palavra traz a ideia de provações aqui, na língua original, traz a ideia de várias cores, de algo variado. Então aqui não é para enfatizar um número de tribulações, mas para falar da diversidade das tribulações. Não é a ideia de que teremos muitas provações, isso também é verdade, mas é a ideia de que teremos muitos tipos diferentes de provações em nossas vidas, tipos variados, de muitas cores. A tribulação vem de todo formato, de toda cor, de toda variedade. Todos os tipos de provações iremos passar. É alguma coisa que quebra a nossa tranquilidade, alguma coisa que quebra o padrão da nossa paz, do nosso conforto, da nossa alegria, da nossa felicidade. Nós não sabemos exatamente quais serão as tribulações, quais eram as tribulações que Tiago estava pensando aqui quando ele escrevia. A palavra provação ou tribulação não significa necessariamente que existe algo maligno aqui. O contexto aqui claramente mostra a ideia de que não é isso que ele está falando, é só uma dificuldade objetiva que entra na vida e pode ser uma prova da autenticidade da nossa fé. A palavra sempre aqui de provação nos traz a ideia de teste, de que é uma prova mesmo. Essa é a ideia aqui, é pôr à prova. E se o resultado for coisas boas ou se for ruins, o objetivo aqui é pôr à prova. Então toda tribulação, toda provação, meus irmãos, que vem para a sua vida, seja grande ou seja pequena, ela se torna uma prova da sua fé. Ou você passa, ou você vai ser reprovado. Se você passar na prova, então ela se mantém como uma provação. Se você for reprovado, ela se transforma em uma tentação. Se ela acaba fazendo você pecar, essa foi uma tentação muito bem sucedida. Se ela acaba em vitória, ela se torna uma provação bem sucedida. Então uma tentação lhe faz pecar, uma tentação lhe faz cair, uma provação lhe fortalece, uma provação firma seus passos. Então provações são provas que revelam a autenticidade, da força da sua fé. O que você faz enquanto estiver passando por uma provação vai revelar se você realmente crê no Deus Todo-Poderoso, se você realmente é alguém salvo, e também vai revelar quão forte é a sua fé salvadora. Vou dizer, meus irmãos, uma coisa. Temos que perceber que Tiago não está diferenciando aqui entre provações internas ou provações externas, porque nós também não podemos distinguir entre elas. Eu tenho percebido em minha vida que toda provação externa logo se torna também interna. Nenhuma provação que eu já vi fica somente no externo. Se ela é assim, não é uma provação muito grande. Quando ela entra, quando ela penetra a minha mente, é quando ela se torna uma provação. Então, cuidado com a sua mente. Tiago não está falando aqui, estão as coisas externas, depois nós vamos falar da tentação, que é uma coisa interna. Qualquer provação é interna e externa. A vida cristã não pode fazer distinção. São só provações, no geral. E a nossa vida é feita por elas. Elas vêm na forma de decepções, na forma de frustrações, mal entendidos, sonhos não realizados,
expectativas não alcançadas, grandes perdas, grande solidão, medo, críticas, perseguição, conflitos, doenças, morte. E elas todas começam no exterior, como agora, mas mais cedo ou mais tarde acabam dentro de nós. E é isso que faz com que elas se transformem em provações. Isso é a vida, meus irmãos. E todas elas, olhem o verso 3, todas elas vêm com um propósito de testar a sua fé. O verso 3 diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Vem para ajudar você, para ver a sua fé se ela é real e quão forte ela é. Existem testes de autenticidade para aqueles que alegam ter uma fé verdadeira. Testa a força dela. Então vejam, de certa forma, elas podem se aplicar para os cristãos e não os cristãos também. Então lembrem, por favor, o propósito de Tiago aqui é testar a fé. E amados irmãos, eu quero dizer a vocês que quando você passa por uma provação, você realmente deveria prestar atenção nela, examinar à luz de como você reage e o que isso diz sobre a sua fé. Isso é o que você aprende dela. E se você persevera, depois de passar por provações, isso é um padrão para a sua vida. Você nunca abandona a confiança em Deus. E assim você prova que você tem uma fé genuína, verdadeira, salvadora. Se você fizer um cristão falso passar por uma provação, inevitavelmente você vai fazer com que ele vá embora. Ele vai abandonar. Se você colocar um cristão verdadeiro em uma provação, ele vai se desesperar por causa da fraqueza dele. E isso vai fazer com que ele comece a orar, que ele comece agora a buscar apoio na força que há em Deus, ao invés de se apoiar na sua própria fraqueza. O verdadeiro cristão reconhece o quão fraco é no meio da provação e busca o Senhor Deus Todo-Poderoso para fortalecê-lo. Para quem tem uma fé verdadeira, então as tribulações, elas causam dor, mas é a dor da imperfeição, é a dor do reconhecimento da fraqueza. Faz com que a gente saia da tentativa de autojustificação e se apoie na força de Deus. Então, provações, aflições se tornam a primeira prova de uma fé viva. E é assim que Tiago começa essa sessão. E eu quero mostrar para vocês como ele vai terminar. Olha o verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui está uma declaração de bênção daquele que passa no teste. Bem-aventurado significa feliz, muito feliz. Melhor ainda significa satisfeito, ou uma tradução ainda melhor, realizado, com um sentimento de alegria interna, um estado de êxtase na alma, um estado de uma alma alegre. Nós consideramos pessoas felizes, meus irmãos, as que conseguem perseverar. Quem consegue passar por provações. Isso não é alegria porque acabou a provação. Isso é uma alegria por causa da vitória que a pessoa teve durante a provação. Existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Não é uma alegria banal de alguém que nunca conheceu um conflito, mas é a alegria e satisfação de quem lutou e venceu. Não é a alegria do espectador,
é a alegria do participante, feliz, satisfeito, realizado, com um estado interior de alegria. É o homem que persevera nos momentos de provações. Existem 3 palavras interessantes aqui que chamam a atenção no verso 12. A palavra primeira é perseverança. Você tem perseverança, você tem provação, né? A palavra aprovado também, né? Então, perseverança, provação e aprovado. E essas 3 palavras aparecem também no verso 2 e também no verso 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então você tem perseverança, provação e aprovado nos versos 2 e 3, e também você tem perseverança, provação e aprovado no verso 12. Então eu chego à conclusão de que o versículo está falando do mesmo assunto que o verso 2 está mencionando, e esses 2 versículos formam então um colchete para tudo que está entre eles dois. Do verso 2 ao verso 12 é um colchete para tudo que há no meio. Então a sessão inteira é sobre vitória sobre as provações, com a mesma coisa em mente no verso 2 e no verso 12. Então veja, perseverar no verso 12 significa que você vai perseverar com paciência, com vitória. Não significa, eu consegui, eu perseverei. Não é assim. É ser um vencedor. A pessoa que diz ser um cristão e que passa por provações e que sai como vencedor, significa que essa pessoa nunca entregou a fé, nunca abandonou a fé, nunca abandonou Deus no meio da prova. Essa pessoa mostra que é um cristão genuíno, que a sua fé é verdadeira, e ela vai receber no final a coroa da vida, que o Senhor vai dar para todos os que o amam, diz as Escrituras. Então existem pessoas, e a gente acompanha isso o tempo inteiro, pessoas que vêm para a igreja, que professam Jesus, são batizados, e aí vem alguma tribulação na vida delas e elas somem. Você conhece muitos assim, simplesmente somem. E às vezes acontece que elas nunca voltam. Talvez foram magoadas em algum relacionamento, ou talvez ela passou por alguma dificuldade, um amigo querido, um membro da família morre, e isso foi mais do que essa pessoa podia aguentar, e ela sai da igreja, às vezes até com raiva de Deus. Perseverar durante provações é uma prova de uma fé viva. No final, no verso 12, Tiago chama aqueles que perseveram de, vejam só, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque ele, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu. Vejam só, se vocês estivessem aqui na igreja, diz assim, leiam agora, aos que o amam. Isso é maravilhoso, porque basicamente essa é a essência da atitude que temos com o Senhor, com o nosso Senhor na salvação. Nós o amamos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é tudo sobre relacionamento de amor. Não é uma simples transação, onde Deus nos salva, seja lá qual for a nossa atitude, e depois de sermos salvos, nós podemos agir da maneira que a gente quiser. Não. Nós que somos verdadeiramente salvos, temos um amor profundo, um amor contínuo por Ele. Vocês podem até marcar esse versículo aí nas suas Bíblias como uma maravilhosa definição de um cristão verdadeiro. Escreva aí, cristão verdadeiro. Quem é? Os que amam. Os que amam o Senhor. 1 João capítulo 2 diz que nós podemos amá-lo ou amar o mundo, mas não podemos fazer as duas coisas. É um ponto básico. É no meio de uma prova que o amor verdadeiro é manifesto.
Abra 1 Pedro capítulo 6, 1 Pedro capítulo 1, verso 6. Ele fala sobre as várias provações, como as diversas provações que Tiago menciona. 1 Pedro capítulo 1, verso 6. Nisso exultais, embora no presente, com breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Depois ele diz no verso 7, quase como se ele emprestasse a ideia de Tiago. Ele diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, reduz de louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus. Uma vez confirmado o valor da vossa fé. Ele diz que todas as suas provações são um teste para confirmar o valor da sua fé. E o valor da nossa fé, ele diz, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação do Senhor Jesus. Pedro está dizendo que sua fé está sendo testada para provar sua autenticidade, para que você, com uma fé genuína, possa ficar em pé diante do Senhor quando essa provação vier. E no verso 8 ele define a verdadeira fé. Ele diz: a quem não havendo visto, amais. Mesmo pensamento. Só quem passa no teste, que confirma a fé, são aqueles que amam Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que fazem o quê? Amam a Deus. Essa é a definição de um cristão. Um cristão não é alguém que simplesmente num certo ponto da vida acreditou na verdade. Um cristão é aquele que tem amor contínuo por Deus e que esse amor se mantém firme mesmo durante as provações. Então o ponto é simples: aqueles que amam a Deus são aqueles que ficam firmes nele, em seu amor, seja qual for a provação, e mostram sua fé, que a fé é genuína. O que significa amá-lo, meus irmãos? O que é amar Jesus? O que é amar Deus? Jesus disse repetidas vezes: se você me ama, o que você vai fazer? Você vai guardar os meus mandamentos. João 14,15, João 15 dos 9 ao 10, 1 João capítulo 2, versos 5 ao 6, 1 João capítulo 4, verso 16, 1 João capítulo 5, dos versos 1 ao 3, todos esses versos falam a mesma coisa: se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então a autenticidade da fé é construída em amor. Mas amor, meus irmãos, para ser genuíno, precisa ser provado. Tem que ter os testes, tem que haver aprovação. E se for amor verdadeiro, vai passar pela aprovação, vai continuar obediente. Como cristãos que professam a nossa fé, nós seremos provados, meus irmãos. Se passarmos na prova, segurando firme no Senhor, mesmo se tivermos tempos de lutas e momentos de dúvida, nossa fé não será destruída. Nós nos firmamos nele porque nós o amamos. E se esse for o caso, então nós seremos abençoados. Portanto, o propósito da aprovação tem dois lados. Primeiro, o propósito é para expor a qualidade da fé. O tipo de fé que você tem. E o verso 2 diz: depois de ter sido aprovado. Ou seja, literalmente, depois de ser aprovado na provação. Você entende isso? Vocês conseguem perceber isso nas suas vidas? Neste momento que estamos vivendo agora, de terrível e grande provação. Veja, quando testes e provações vêm, quando há morte, quando há solidão, quando há alguma perda, quando há problemas, seja o que for, você consegue enxergar além do problema?
Você consegue perceber que Deus está testando a validade da sua fé, que Ele está lhe aprovando, está fazendo que você passe pelo fogo, e assim todas as impurezas saem no fogo, e só resta a fé brilhando forte. Aqueles que aguentam firmes em sua fé, em Deus, em minhas provações, aqueles que não caem, mesmo se a provação persistir, mostram que sua fé é viva. Você já ouviu aquela frase, a perseverança dos santos? É uma frase maravilhosa, é uma doutrina maravilhosa. Em outras palavras, nós acreditamos que os santos nunca vão abandonar a sua fé. Eles sempre vão perseverar, crendo em Deus durante todas as provações. Essa é a perseverança dos santos. Nenhuma provação vai fazer com que eles desistam de sua fé. Por quê? Porque não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, diz as Escrituras, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Os verdadeiros santos sempre vão perseverar. Deus lhe segura, meus irmãos. Você está seguro numa promessa que é imutável. Você está seguro num poder que é inviolável. Nós estamos seguros. Nós estamos seguros por causa do poder de Deus. Não temos dúvida disso. Nós estamos seguros porque temos um Senhor Salvador intercedendo por nós à direita de Deus Pai, as orações de Cristo. Ele está constantemente intercedendo pelo seu povo, pelos seus filhos. Cristo é o nosso intercessor, Cristo é o nosso mediador. Nós estamos seguros por causa da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, a garantia da glória futura, o selo. Ele vai voltar para nos buscar. Então perceba, a Trindade completa nos assegura para sempre, para que nenhum cristão que crê no Senhor seja perdido. Como disse Moisés, nem uma unha ficará para trás, louvado seja o seu nome. Isso não é maravilhoso? Essa é a segurança eterna. E a nossa salvação, e a nossa segurança é baseada na fidelidade da aliança de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Descanse nisso. Deus preserva seu povo no meio da apostasia. E Ele livra o seu povo da apostasia. Ele preserva seu povo da deserção. E Ele leva todos ao céu. Isso é claramente o ensino das Escrituras. Ouça o que a Bíblia diz. Salmo 31. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Aleluia. Salmo 37. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Salmos 37, verso 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre. Maravilhoso, aleluia. Salmo 41, verso 2. O Senhor o protege, preserva-lhes a vida e o faz feliz na terra. Salmo 116, verso 6. O Senhor vela pelos simples. Você não fica feliz por causa disso? Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Aleluia. Romanos capítulo 16, verso 25. Ora,
aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, é por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo capítulo 4, verso 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro capítulo 1, verso 5 diz: somos guardados pelo poder de Deus. Judas 1, guardados em Jesus Cristo. Judas 24, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Esses não são textos maravilhosos, irmãos? Lembre-se deles. Textos fortes, pessoais, sobre segurança eterna. Mas eu também quero dizer que tem um outro lado na aprovação. Existe um outro lado. E você pergunta, qual é o outro lado? O outro lado é que nós não somos só sustentados por Deus, mas do ponto de vista humano, nós também perseveramos. Em outras palavras, você não é guardado por Deus, se no meio de uma provação você joga fora a sua fé. E novamente você volta ao paradoxo da obra de Deus, soberania de Deus e responsabilidade humana. Você é salvo porque você foi escolhido nele desde a fundação do mundo, e você não é salvo sem exercer sua fé. Não é mesmo? Você está salvo por causa da fidelidade da aliança de Deus, mas você não está seguro sem exercer perseverança. O meio, então, da segurança eterna é forjado pelo poder do Espírito, que dá energia ao cristão verdadeiro para preservar ou perseverar pela fé em toda a provação. Sim, há um teólogo maravilhoso, excelente, Lois Berkhoff. Ele chama a perseverança de aquela operação contínua do Espírito Santo no cristão, pela qual a obra da graça divina que começou no coração é continuada e trazida à conclusão. Então o nosso trabalho é perseverar. Ouça o que está escrito nas Escrituras. Mateus capítulo 24, verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós acabamos de dizer que Deus vai nos guardar, e nós trocamos o lado. E parece um paradoxo contraditório, mas não é. É a forma como Ele nos guarda, nos energizando, nos dando poder através do seu Espírito Santo para a gente perseverar. Se você não perseverar, você vai mostrar que sua fé não é real. Perseverança é o meio pelo qual a segurança acontece. Hebreus capítulo 10, verso 39 diz: nós, porém, nós somos dos que retrocedem, dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você pode perguntar então, e o que acontece quando alguém não persevera? Muito simples. 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Eles não passaram no teste da fé genuína. Nenhuma provação, meus irmãos queridos, nenhuma provação é tão grande que possa separar você do seu Senhor. Se sua fé for genuína, você permanecerá firme no meio de toda essa dor. É só um teste. É um teste. É para manifestar a autenticidade da nossa fé. Se você não tiver perseverança, se você não passar no teste e ficar firme no Senhor, se você não continuar amando o Senhor e obedecendo o Senhor, depois de toda a provação da vida, então você prova que a sua fé não é genuína.
Quantas pessoas que você conhece que passaram um tempo na igreja, passaram por alguma tribulação em suas vidas e foram embora? Um cristão pode acabar passando por muitas tribulações, mas ele nunca vai abandonar sua fé, porque ele vai perseverar. Provações provam se uma pessoa tem uma fé genuína ou não. Sim, nós somos guardados, e nós somos guardados para que a gente persevere. Alguém uma vez escreveu: Jesus vive, e então eu viverei. Jesus é a minha esperança e nele está a minha confiança. Jesus é a minha esperança e nele eu confio. Jesus vive, eu sei bem. Meu coração não pode ser tomado dele. Nem a vida, nem a morte, nem as forças do inferno, alegria, nem luto. Eu estou nele sempre. Nenhum de todos os seus santos está perdido. Jesus é a minha esperança, nele eu confio. Jesus vive, a morte é a nossa entrada para a glória. Diga para a sua alma, diga para o seu espírito, diga para o seu ser: tenha coragem, ó alma. Tenha coragem, ó alma, porque você tem uma coroa de vida diante de ti. Jesus é a confiança do cristão. Quando provações entram em sua vida, ou na minha, elas provam a autenticidade da nossa fé. Elas nos dão a oportunidade, esta é uma oportunidade de perseverar. E tendo perseverado, iremos perseverar, nós vamos poder olhar e dizer: eu pertenço ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Nós vamos olhar para trás, meus irmãos, daqui a algum tempo, daqui a alguns dias esperamos, e vamos ver quanto livramento do Senhor Deus para o seu povo. Para aqueles que não caem durante provações, veja o que diz o verso 12. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. O ponto aqui é o seguinte: a coroa é a vida eterna. A promessa da vida eterna é o que Deus tem prometido para aqueles que o amam. Vida eterna é a nossa recompensa. Você pode pensar: mas eu já tinha isso. Sim, você tem. Você tem a promessa disso. Um dia você vai receber isso em sua plenitude total. Você já possui, você já vive, mas ainda não tem a plenitude disso. E nós iremos receber em nome de Jesus. Nós ainda estamos esperando pela salvação plena. Estamos esperando para receber a nossa recompensa futura. Por isso que a palavra está aqui no futuro. Ele vai receber a coroa, a vida eterna, na vinda do Senhor. Ele vai nos dar, meus irmãos, a plenitude da vida eterna. Quando o Senhor vier e nos levar para ficar com Ele, vai ter uma coroa. E essa coroa é a vida eterna. Vai existir uma coroa, e essa coroa é a justiça. Nós vamos ter a justiça eterna, nós vamos ter a vida eterna, e isso se refere à vida eterna que recebemos na vida do Senhor Jesus. Todos os cristãos vão receber isso: vida eterna, justiça eterna e glória eterna. A vida eterna não é alcançada por causa da perseverança, mas a perseverança é a prova da fé verdadeira, do amor verdadeiro, e a recompensa disso é vida eterna. O Senhor vai recompensar com a vida eterna aqueles que demonstram que tinham salvação verdadeira, na qual eles perseveravam. Então, meus irmãos, enquanto a gente estou abrindo essa sessão desse texto para nós, e iremos meditar nele durante esses dias, esses domingos, nós entendemos que a vida é cheia de provações. É assim que a vida vai ser. É assim que vai ser o tempo todo. E isso vai se intensificar a cada momento, enquanto estivermos cada dia mais próximos do nosso Senhor Jesus, cada dia mais próximos da volta dele. Isso são sinais da brevidade da volta. E como nós lidamos com essas provações, vai manifestar a autenticidade ou a falta da nossa fé. Se perseverarmos, se formos vitoriosos, demonstraremos uma verdadeira fé salvadora, a recompensa desse amor contínuo, que é a plenitude da vida eterna, da justiça eterna, da glória eterna para aqueles que são genuínos.
A questão que imediatamente segue aqui, nesse ponto, depois de olhar o verso 2 e o 3, o verso 2 e o 12, é como um cristão consegue perseverar nas provações de uma forma prática. Né? A pergunta é como a gente pode fazer isso? E é nesse ponto que Tiago chega. Não é o suficiente dizer, eu preciso perseverar. Me diga como eu consigo perseverar. Algumas coisas são requeridas, meus irmãos. Uma atitude alegre, ele diz isso no verso 2, tende por motivo de toda alegria. Uma mente compreensiva, no verso 3 diz, sabendo que. Uma vontade submissa, no verso 4 diz, a perseverança deve ter ação completa. Depois devemos ter um coração que crê, não tem uma fé vacilante, porque no verso 6 diz, peça porém com fé, crendo. E no verso 8, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, né? Então tem que crer. E depois no verso 9 a 11, você tem que ter um espírito humilde. A maneira que a gente tem que agir vitoriosamente nas provações é com uma atitude alegre, uma mente compreensiva, que percebe a realidade da provação, percebe o propósito que há em tudo isso, uma vontade submissa, recebendo do Senhor, que se submete a Deus e à vontade de Deus, que aprende o que Ele quer que você aprenda, um coração que crê, que nunca vacila na fé, e um espírito humilde, que está disposto a aceitar qualquer coisa. É assim que você deveria lidar com as provações. É assim que você tem que lidar com as provações. É assim que nós temos que lidar com tudo isso que está acontecendo no mundo e em nossa cidade, agora mesmo em nossas casas. Nós vamos olhar para esses pontos mais especificamente a semana que vem, e eles vão ser pontos tão ricos e tão práticos. Eu queria te dar um dever de casa. Leia esta carta, leia completamente, divulgue esse vídeo, faça outros ouvirem, estude esses pontos em seu lar, ensine outros. Nós vamos entrar nesses pontos práticos, vão fazer com que você seja vitorioso em nome de Jesus em toda aprovação e em todo teste. Isso é para a semana que vem. Mas eu quero pedir aos irmãos, porque nós não estamos juntos e essa é minha dor. Hoje eu tive que ser pastoreado por um dos nossos diáconos, onde eu dizia para ele da minha angústia de não estar perto de vocês. Eu sei que eu não sou o Messias, eu não sou o Salvador, mas eu queria poder fazer mais, queria poder estar perto de vocês, abraçá-los, e a gente não pode nem se abraçar, não podemos nem nos ver, nem nos tocar. Mas nós tocamos pelo nosso espírito, pela nossa vida espiritual, pela unidade que há entre nós. Não são paredes que separam a gente. Nós somos uma única família, a família do Senhor, do Salvador Jesus Cristo, unidos pelo sangue do Cordeiro. Portanto, eu suplico aos maridos, aos homens dos lares, vocês agora são os pastores do seu lar. Vocês já eram e agora tem que ser muito mais. Evitem conflitos dentro de casa. Evitem discussões, evitem brigas dentro de casa. Não é momento para isso. É momento de se apoiar. É momento de chorarem juntos. É momento de buscar a presença de Deus juntos. É momento de se alimentar com a palavra de Deus juntos. Façam os devocionais diários, meus irmãos. Leiam a Escritura, orem juntos, reúnam as famílias. Batam fotos das reuniões de vocês, coloquem no nosso grupo. Quero pedir também em relação ao grupo. Eu peço aos irmãos, todo dia de manhã eu vou colocar os estudos, as devocionais. Peço que só comentem depois das 11h30, quando todos possam ler, todos possam fazer. Então o grupo será mais usado na parte da tarde, meus irmãos, para a gente comentar, falar e orientar. Também evitem tantas coisas sobre o coronavírus. Vocês estão fazendo o correto, passem para os presbíteros, passem para mim, a gente avalia e depois coloca. Que Deus os abençoe. Quer falar sobre isso? Meus irmãos,
deixaremos essa mensagem no destaque desse Instagram, para que vocês possam assistir e ser abençoados durante essa semana. Então vai ficar no destaque lá, e a gente espera, no final da semana, conseguir colocar em outras plataformas também. O nosso desejo é alcançar vocês especificamente. Eu tenho visto, e minha preocupação tinha sido essa, eu tenho visto alguns colegas colocando nas suas igrejas, divulgando até, fomos assistidos por não sei quantos mil. Não é o nosso papel. O meu papel é pastorear o coração de vocês, pastorear vocês, as nossas famílias. Esse é o meio que a gente está achando de conseguir fazer isso. E essa noite você durma em paz, meus irmãos. Quero pedir aos irmãos e irmãs idosos, aos que estão no grupo de risco, por favor, evitem sair de casa, evitem ficar em isolamento social. É a melhor maneira de combater a propagação desse vírus. Ele ainda não chegou efetivamente no nosso país, como vai chegar, meus irmãos, vai chegar. Eu não quero colocar medo no coração dos irmãos, mas eu quero que os irmãos tenham toda a cautela possível, toda a cautela possível. O que aconteceu na Europa, que sirva de exemplo para nós. Mais de 700 pessoas mortas em um dia só na Itália, que é um país tão mais desenvolvido que o nosso. Que Deus teve misericórdia da gente, não começou por aqui, porque se começasse por aqui, sem as informações que nós temos hoje, o que teria sido, meus irmãos? Mas as previsões não são boas para quando tudo isso chegar aqui. Mas se você tiver em seu lar, guardado, cuidado, protegido, temos certeza que tudo isso vai passar sem tantos danos como aconteceu. Orem pelos seus familiares, ore para que o Senhor guarde nossa casa, assim como Ele guardou também as casas no Egito. Eu coloquei hoje um devocional para criança, mostrando que as primeiras pragas, o povo de Deus também passou por elas, sofreu, não é? Sofreu. Só a partir da praga das moscas é que não mais foram atingidos, mas as primeiras eles sofreram também. Então pode ser que muitos de nós possamos cair doentes, abatidos, mas nunca desanimados, sofrendo, mas nunca abandonando nossa fé. Que Deus os abençoe. Que a graça de Deus seja derramada sobre suas lares, sobre suas vidas. Que o Espírito de Deus possa guardar vocês, capacitar vocês para preservarem a fé e perseverar nela. Vamos orar? Pai, nossos corações estão cheios de gratidão e esperança enquanto compartilhamos a verdade da Tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor nos faz passar por várias provações para testar nossa fé. E depois de demonstrar que a nossa fé é genuína, tendo passado no teste, demonstrado que nós somos os que te amamos, porque somos obedientes, devemos receber a bênção. Sim, Senhor, a coroa da vida que o Senhor dá, como o Senhor tem prometido para aqueles que pertencem a Ti. Muito obrigado por essa grande esperança. Obrigado porque o Senhor não só nos guarda por causa da fidelidade da Tua aliança, mas o Senhor nos energiza com o Teu Espírito Santo para preservarmos e gozar da vitória, perseverarmos e gozar da vitória que vem para aqueles que amam e andam contigo. Abençoa a nossa semana, Senhor. Guarda a nossa casa. Que as provações dessa semana se transformem na fonte da nossa grande alegria. No nome do nosso Salvador. Amém. Amém. E aí?